nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, a unção que contém em cada versículo, a experiência que cada versículo da palavra, não somente no texto que vamos ler, mas em todos os textos que existem na palavra, são textos enriquecedores. São textos que, mesmo que a gente não entenda, até quando nós lemos uma parte da Bíblia que eu acredito que para muitos é a parte mais chata, que é a parte que a gente começa a ler a genealogia. E fulano é filho de cicrano, cicrano filho de sei quem, que gerou não sei quem, que sem quem chegou e fez mais um monte de gente gerou depois mais um bocado de gente, né? Eu acho que essa é a parte mais enjoada, né? Mas por que é a parte mais enjoada? É porque nós não estamos acostumados às coisas difíceis, né? Nós queremos tudo muito fácil. E a genealogia não nos atrai, né? Isso aí é todo mundo, sou eu, é você, somos nós. A genealogia em si, em ler a genealogia, ela nos atrai. Não nos atrai, melhor dizendo. Há sempre uma reticência quando a gente vai ler uma genealogia. Mas é importante lembrar que a genealogia em si, eu não vou nem falar disso, por acaso eu entrei nesse assunto agora, que a genealogia em si, ela é necessária existir, porque todos têm uma história. Diga comigo, todos têm uma história. Não é? A genealogia é chata, enjoada, ninguém gosta de ler, pior que é só nome legal, né? É do tipo assim, é Bianca, é Rafael, é Mateus, é Joana, né? Não, né? É tipo Abimeleque, é o que? E tantos nomes que a gente até esquece, né? Vamos lá, um nome. É Natan, eu vou ler aqui no próprio texto que a gente vai ler, vai ter Uzá, vai ter Aiô, né? Vai ter Obed-Edom, olha que só nome sensacional, né? Eu acho que até meu nome podia estar, que era esquisito, né? Arilei, pensa no nome estranho. Mas cada nome desse, ele representa uma história, ele representa uma família, ele representa um porquê, né? E temos que tomar até cuidado, porque existem repetidamente o mesmo nome para mesmos personagens, melhor, para diferentes personagens, mas com o mesmo nome. Então, se a gente não conhecer a palavra, daqui a pouco a gente está misturando alho com bugalho, está achando que o José daqui é o José de lá, e aí imagina o José de Maria com o José que foi preso no Calvário, e dá uma confusão danada, né? Mas tudo isso é uma história. Mas a finalidade da escrita, da palavra, e é isso que eu quero falar aqui na verdade, quando nós lemos a palavra, a gente tem uma sensação errada, na maioria das vezes, porque parece que estamos lendo a história de um personagem para um tempo e para um momento. E em alguns instantes nós até pensamos, né, que aquilo ali em alguma coisa tem a ver com a minha vida, né? Pô, isso aqui tem a ver com a minha vida. Mas na verdade, cada personagem, ou cada texto, ou cada história, temos um personagem, temos uma história. Mas essa história, PC, essa história, Cris, Deus não permitiu que ela pudesse ser escrita para contar a história de um homem, ou de uma mulher, ou de um povo, ou de uma circunstância. Toda vez que a Bíblia narra uma história, ela sempre está nos trazendo a nossa verdade, ou uma reflexão que nós precisamos estar inserido nela. Quando a gente lê a Bíblia olhando por esse prisma, a Bíblia deixa de ser um livro onde tem personagens, e eu passo a ser o personagem naquela história também, porque eu tenho que tirar conclusões dela. Quando eu leio a história de Davi, eu tenho que olhar para Davi como se eu fosse Davi. O que de Davi tem em mim, ou o que eu tenho de Davi em mim? Quando a gente começa a olhar a Bíblia por esse prisma, ou por esse ângulo, nós crescemos muito, porque a própria genealogia, como eu disse, ela existe para
para mostrar o caminho de uma família. Nós não estamos falando sobre quebra de maldição? Sim ou não? Sim. Gente, a maldição, ela não começa sozinha. Ela tem sempre alguém que puxa ela, né? A sua genealogia é a genealogia que mais atrai maldição. A minha, a nossa. Então, quando nós temos conhecimento da nossa história, dos nossos antepassados, nós vamos entender os resultados que temos ao longo da vida, né? Como nós estamos falando de quebra de maldição, e nós já falamos, é sempre bom repetir para que você grave, que a maldição ela é hereditária, ela é pessoal ou também espiritual. No mínimo eu estou tratando de 3 formas aqui diferentes. Mas a maldição nunca é sozinha, ela sempre acompanha algo, alguém ou alguma coisa. E só existe maldição porque alguém ou a produziu ou porque alguém trouxe para a sua vida. Diga comigo, só existe maldição porque alguém produziu ou eu trouxe ela para a minha vida. A maldição, ela não nos ataca livremente. Diga comigo, a maldição ela não me ataca livremente. Tipo assim, o diabo está com muita raiva de você. Aí ele pensa assim, bom, já sei, hoje eu vou lançar um monte de capeta, vou mandar uma capetada para a tua vida, e esse é o capeta, maldição 1, maldição 2 e maldição 3, o retorno, né? Não, não é assim que funciona. Porque às vezes a gente tem a sensação que o diabo tem o poder de lançar maldição. E aí, meu irmão e minha irmã, é que mora o perigo da história. Irmão, o diabo só faz alguma coisa quando nós fazemos primeiro, ou quando nós permitimos primeiro. O diabo não tem o poder de criar maldições. Diga comigo, o diabo não tem poder de criar maldições. O diabo apenas tem as facilidades para induzir maldições sobre a tua vida. E aí você aceita se você for besta. Aí você aceita se você não estiver ligado no Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Então o diabo, ele arma armadilhas. Ele é mestre em fazer armadilhas. Por que você acha que a Bíblia diz que a nossa fé, ou estarmos com as armaduras de Deus, é para estarmos guardados e seguros dos dardos inflamados de Satanás? Então ele envia dardos, mas esses dardos só te alcançam se você não tiver o escudo da fé, se você não estiver revestido das armaduras de Deus. Não é isso que nós estamos há outras semanas atrás falando? Daqui a pouco nós vamos voltar para ela, amém? Ou você já está enjoado? Posso continuar depois que a gente terminar? Maravilha. Então, o diabo, ele não inventa maldição. Sabe, tem gente que é vitimizado ou se vitima, né? Ele acha que o diabo está inventando maldição para a vida dele. Esse capeta, ele não vale nada. Esse capeta, ele não vai com a minha cara. Ele está inventando maldição para a minha vida. O diabo não inventa maldição. Ele apenas reproduz aquilo que você permitiu. O seu problema pode ter sido pequeno. O que ele faz? Ele aumenta o grau. Ele só tem uma participação especial. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Mas o diabo, na verdade, ele apenas maximiza, ou seja, ele aumenta aquilo que é pequeno, né? Ele aumenta, mas não... Ele aumenta, mas não inventa. Já dizia alguém por aí, né? Essa é a realidade. Ele pega o que é pequeno, né? E aí ele dá um jeitinho de fazer aquilo ficar grande, né? Ele dá um jeito de aumentar, né? Quem aumenta, como é que é? Tem um ditado que diz, quem conta um conto, como é que é o negócio? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então o diabo, ele é mestre em aumentar vários pontos, né? Ele fica, pontos e vírgulas, ele fica inventando, né? É do tipo assim, olha, eu vi o PC, viu? Aonde? Eu vi na rua. Aí o outro já disse, olha, você sabe que fulano disse pra mim que viu o PC? Aonde? Na rua. Onde ele estava? Ah, eu acho que ele estava no bar. Ah, tá bom. Aí o outro disse o seguinte, olha, alguém me disse que viu o PC aonde? Na rua, e ele disse que ele estava no bar. Ok. Aí daqui a pouco o outro já disse que ele já estava dentro do bar, e assim o negócio vai, quando vai ver o PC já está caindo de bêbado na esquina babando. Amém? Então a história vai só aumentando. E aí ele vai criando circunstâncias.
E aí, se ele estiver no lugar errado, na hora errada, se prepare, que o diabo vai aumentar a história e vai arrebentar com o PC. Amém, PC? E assim é comigo. É por isso que a gente de vez em quando tem que vigiar aonde está, com quem fala, aonde anda, porque tem sempre um enviado do capeta para inventar o que não existe, não é? Eu já passei por isso e sei o que eu estou falando, né? Então, o diabo, ele é mestre em aumentar, mas ele só aumenta aquilo que existe. Tem um ditado que diz que aonde há fumaça, é mais ou menos por aí, né? Se não tem fogo, já teve fogo, amém? E esse fogo não é o de Deus, é fogo estranho. Então a gente tem que ficar ligado. Então são situações que nós temos que ter a noção. Porque senão a gente vai achar o tempo todo que o diabo está inventando história com o nosso nome. Se tem alguma história, pode ter certeza que em algum lugar a gente deu uma vacilada. Se existe algum tipo de verdade no meio dessa mentira, porque, gente, tem mentira que tem verdade. Amém? Parece meio esquisito que eu falei, né? Mas tem mentira que tem verdade no meio dela, né? O problema é que a verdade, ela não aparece. O que é que aparece? É a mentira, né? Então tem gente que inventa, né? E acaba gerando numa verdade uma mentira. E aí é onde nós temos que ficar ligados espiritualmente. E a maldição, muitas vezes, ela começa de algo chamado não tem nada a ver, o que tem? E a gente vai deixando o barco correr, né? Vamos deixando as coisas acontecerem na nossa vida. Então é importante eu e você lembrarmos que cada texto da palavra, ele é carregado de emoções. Ele não é carregado apenas de história dos outros. Ele tem que estar carregado de emoções que de algum momento vai me ensinar alguma coisa. Pode não falar comigo o que eu fiz, mas vai falar comigo algo que eu não posso mais fazer. Ou seja, eu aprendi com o Senhor algo aonde eu já não vou mais errar e não vou mais pecar. Amém? Então, quando você lê a história, toda a história tem algum tipo de ensinamento para mim. Mesmo que eu não tenha culpa no cartório, mas me faz ficar pelo menos atento às circunstâncias. Então, é importante nós vivermos a palavra debaixo dessa visão espiritual. Porque senão, já viu aquela situação? Vou dar um outro exemplo aqui. Deus acabou de me fazer lembrar. Já viu quando você pede uma palavra para Deus, e você abre a Bíblia e você lê e não entende nada? Sim. Não é? Você não entende nada porque aquela palavra pode, naquele momento, não significar nada para você naquilo que você esteja vivendo. Mas não significa que Deus não esteja falando com você. Mas nós somos tão enraizados no problema que esquecemos que, quem sabe, Deus está nos ensinando algo antes do problema. Só que a gente só enxerga no meio do problema. Então a gente quer que aquela palavra só fale com a gente por causa do nosso problema. Só que Deus, na verdade, não usa a palavra dele apenas para resolver o nosso problema. Ele usa a palavra dele para que a gente não tenha. Amém? Então, quando você ler uma palavra e não entender, fale para Deus: Deus, será que o Senhor está me dizendo algo que eu ainda não vivi, mas que eu tenho que me preparar para que eu não tenha problema? Pede revelação a Deus, porque quem sabe aquele texto não vale para o seu dia hoje, mas está te preparando para o seu dia de amanhã. Então a melhor coisa não é receber apenas o livramento daquele dia, mas é ser livrado no futuro de um mal maior que pode estar sendo preparado para você ou para mim. Amém? Porque a palavra de Deus, ele não só te guarda do dia de hoje, mas ele te prepara para as tribulações do dia de amanhã. Porque quando eu aprendo hoje, o amanhã fica mais fácil de resolver. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? Glórias a Deus. Aleluia. E quando nós lemos esse texto, nós vamos ver exatamente o que eu acabei de falar para você. Vamos lá? Então você já sabe que esse texto não é de Davi. Esse texto é de quem? Esse texto que eu vou ler é de quem? Eu disse para você que o texto que eu vou ler não é de Davi. Eu vou falar de Davi, mas esse texto é para quem?
É para mim, diga, é para mim. Eu vou perguntar de novo. Esse texto conta a história de Davi, mas é para quem? Amém? Eu preciso aprender alguma coisa com ele. E diz assim a palavra: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo, quem tinha consigo de Balá Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão na arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender, ou os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura de Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez a levar à casa de Obed-edom, o Geteu, ou o Gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da arca da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfodo de linho, e assim subindo, levaram Davi a todo Israel a arca do Senhor, com todo o júbilo, ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e viu o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, e o desprezou em seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, puseram no lugar na tenda em que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres. E cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então fosse todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos como um sem vergonha ou um vagabundo que se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a sua casa. Aqui ele está falando da descendência. E mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos das servas de quem falaste, e delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor, meu Deus de Deus. Amém. Pois bem, nós já falamos muitas coisas desse texto,
Mas ainda faltam coisas muito importantes. Espero eu terminar hoje, mas se não terminar eu continuo. Não temos pressa, amém? Já passamos para março mesmo, então agora vamos que vamos. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos aprender que esse texto ele é recheado de argumentos, posicionamentos, de acertos, de erros, principalmente na questão familiar. Quando nós olhamos, nós já sabemos, só vamos recapitular, que a arca ela ficou sumida por aproximadamente 20 anos. Saul então permite que a arca desapareça, e durante todo esse período a arca ela não está no lugar aonde ela deveria estar. Também aprendemos que Davi, quando assume o reinado, quando todo o povo escolhe Davi como rei, então Davi, após a sua ascensão como rei, ele decide fazer aquilo que Saul nunca deveria ter esquecido da arca, que representa a presença de Deus. Semana que passou, nós vamos aqui porque esta é uma parte muito importante. Nós falamos que a arca, ela representa inúmeras coisas. Então cada um aqui disse uma palavra. Semana passada nós entendemos que o simbolismo, o significado, quando falamos da arca na Bíblia, ela tem significados espirituais, significados e adjetivos que são muito fortes para o seu tempo e para a sua época. Hoje, deixa eu abrir aqui um parênteses. Aliás, eu já passei uma situação muito delicada, muito complexa, com um amigo, vou chamá-lo de amigo, em relação a isso, porque ele tem uma visão um pouco mais dura em relação à arca, à presença de Deus. Só que quando eu olho para a arca, eu não vejo ela apenas como um simbolismo, eu olho ela como um marco. Então quando eu olho para a arca, eu não posso rejeitar o que ela representou. Então essa pessoa, quando o dia me viu, acho que alguns aqui vão lembrar disso, me viram segurar a arca, e eu fui duramente criticado por esse amigo, e aí eu tive que comprar uma briga espiritual com ele. Por quê? Porque ele entende que a arca, ela não representa mais nada. Bom, eu me nego a acreditar, porque a arca tem uma simbologia muito forte. Ela não representa nada no sentido do hoje, porque hoje a arca ela não existe aos olhos humanos. Porém, biblicamente ela tem um fator e um posicionamento espiritual. Eu não adoro a arca, eu não tenho a arca como a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus ela está dentro de mim através do Espírito Santo. Amém? Mas a arca, no seu tempo, ela representava a presença do próprio Deus. Então eu não posso negar que a arca ela tem uma participação espiritual muito séria neste tempo. E eu não posso deixar de citar a arca como um fruto de profunda reflexão, né? Alguns têm algum tipo de rejeição, eu não tenho. Eu acho que a arca, no seu tempo, no seu objetivo, ela teve uma função muito forte. E não é porque ficou velha, não é porque ela perdeu o sentido, é que ela deixa de ter o valor. Amém? Imagine você, Fabiano, depois que ficar velha, perder o sentido. Você acha que isso é justo? Imagina você, Cris, depois que ficar velha, com alguns cabelos brancos, ninguém mais olhar para tua cara porque você está velha. Parece que você não teve história. É assim que eu estou olhando. Imagina o Osmar, imagina eu. O problema é que muita gente olha para nós assim. Imagina a Lúcia com os seus cabelos brancos, todo mundo olhar para ela e dizer: bom, ela não é mais nada, porque ela tem cabelo branco, ela está velha, ela está obsoleta, ela não presta para mais nada. Diga assim: eu presto sim, ô glória! Amém? Não é porque não se pode mais fazer a mesma coisa que se perde o valor, porque o valor não está naquilo que faço, mas sim na história que eu deixei registrada no tempo que eu fiz. Gente, vai chegar o tempo que eu não vou ter mais voz para pregar, que eu não vou ter mais pernas para ficar de pé num púlpito, não vou ter mais braços para segurar no microfone. Pode chegar esse tempo, mas isso não significa que eu não tenho valor ou que não tenha história. Amém? Então eu estou fazendo a minha história enquanto eu posso. Então se você pode, continue fazendo a sua história, porque o dia que você não puder mais, você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei
Olha, minhas pernas podem não andar, meus braços podem não mais se pegar, a minha voz pode não ser mais a mesma, o meu rosto pode não ser mais o mesmo, eu posso não ter mais um dente na boca, a minha boca pode estar flácida, mas a minha fé ainda continua a mesma. Amém? Amém. Então eu não sou reconhecido por aquilo que eu faço como ser humano, eu sou reconhecido por aquilo que eu faço como ser espiritual. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Então quando eu olho para a arca nesse texto, então eu remeto a minha história para os dias da arca. Amém? Amém. Pois bem, nós aprendemos nas semanas que passou que a arca representa alegria, a arca representa paz, a arca representa poder, a arca representa unção, a arca representa prosperidade, a arca representa vitórias sobre as guerras, a arca representa um monte de coisas, cada um deu aqui um exemplo muito bom. E aí, eu começo a falar algo que chama muito a minha atenção. Porque agora Davi, ele vai buscar essa arca na casa de Abinadab. Abinadab não é referência de um homem de Deus, de uma casa abençoada. Quando Davi vai buscar a arca, então ele leva a comitiva de 30 mil homens, 30 mil pessoas, cantando, adorando, louvando ao nome do Senhor dos Exércitos. Davi agora, ele deseja resgatar o quê? Resgatar a alegria, resgatar a esperança, resgatar a fé, resgatar a vitória, resgatar os valores que Saul, de alguma forma, rejeitou ou negligenciou. Eu pergunto para você, você está disposto a buscar os valores para a sua vida? Amém. Eu acho que a maior vitória que eu e você podemos ter na quebra de maldição é buscar novamente os valores que algum dia da nossa vida ou da nossa história ficaram perdidos. Gente, na história da nossa vida existem valores que por causa das dores, por causa dos problemas, eles vão se perdendo. Eu não vou perguntar aqui, mas para você responder, eu vou fazer uma pergunta retórica, ou seja, eu não quero resposta. Quais são os valores que você perdeu por causa das guerras, das lutas, das angústias, das decepções, das invejas, das calúnias? Não foram poucas. Porque é assim comigo, é assim com você. Porque as pessoas vivem isso todos os dias. Gente, a gente acorda feliz, aí vem um enviado do capeta e coloca e planta uma tristeza no seu coração. Naquele dia, você perdeu o valor da alegria. E você precisa recuperá-la, custe o que custar. Só que tem gente que quando perde essa tristeza, ou perde essa alegria, ele não consegue mais resgatar. Porque a tristeza foi mais forte do que a vontade de resgatar esta arca, ou seja, a presença novamente dos valores que foram perdidos. E o pior de tudo é que às vezes, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu conheço pessoas que eram muito felizes, PC, muito alegres. Pessoas que você olhava para ela na sua infância, na sua adolescência, eram pessoas que viviam sorrindo, viviam alegres. Pessoas que tinham prazer de viver, alegria de viver. Tudo para ele era graça, né? Ele tirava a graça da desgraça. Tudo para ele estava bom. Só que a vida foi tão dura com ele, as pessoas foram tão duras com ele, que ele foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. E hoje, quando nós olhamos para ele, nós não mais o reconhecemos. E a gente não fala, mas a gente pensa: poxa, quando eu conheci essa pessoa, ele era tão feliz. Quando eu conheci essa pessoa, ela tinha um sorriso tão lindo. E hoje eu só vejo ela assim, fechada, triste, amargurada ou rancorosa. Isso são referências que vamos perdendo ao longo da vida. Você tem noção de como isso é sério? E você acha que essas referências que nós estamos perdendo, ela é fruto de quê? Ela é fruto de maldições que nós vamos permitindo chegar na nossa vida e tomar conta da nossa vida, como se elas fizessem parte da nossa história. Irmãos, as maldições não fazem parte da nossa história.
Elas entram na nossa vida, mas elas não têm que fazer parte da nossa história. Elas têm que ser extirpadas, arrancadas, repreendidas no nome do Senhor dos Exércitos. Porque se nós não fizermos isso, a nossa alegria poderá não mais existir. Por que você acha que tem pessoas hoje que estão desviadas, se tornaram ateus, tiveram uma vida tão boa com o Senhor, mas as lutas e a falta, quem sabe, de maturidade espiritual transformaram eles em pessoas duras diante da sua própria fé? Perderam ou se perderam, perderam os valores. Você sabe o que é um povo ficar longe da maior referência da glória de Deus, da unção de Deus? Você não tem ideia. E de repente você pode ter, por você ter visto alguém na sua família que se afastou da presença de Deus, era uma bênção. E quando você olha para ele, depois de tantos anos, ele hoje é a própria referência de Satanás. É a mesma coisa, irmão. O povo estava precisando da presença de Deus naquela casa, naquelas famílias. Eu não sei a maioria das histórias aqui, mas as nossas famílias precisam a cada dia recuperar a glória e a manifestação de Deus em nossos lares. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Isso é muito sério. E Davi agora, ele deseja quebrar esta maldição. Eu estou vendo aqui uma maldição que precisa ser quebrada. E agora ele chega na casa de alguém chamado Abinadab, a arca, e eu quero te dizer e reforçar o seguinte: quem roubou a arca foram os filisteus. E todo mundo aqui está cansado de saber que filisteu sempre foi muito amigo do povo de Deus, não é não? Era tudo parceiro, não era? Tudo gente boa, adorava o povo de Deus. Os filisteus amavam o povo de Deus, não gostava? Não, né? Então isso você tem convicção, sim ou não? Sim. Os filisteus sempre foram inimigos. Eu quero dizer que na sua vida você tem os seus inimigos. Irmão, eu gostaria muito de viver sem inimigo, mas infelizmente eu tenho inimigos. E eu quero te dizer que infelizmente você tem inimigos. Você tem vários filisteus que a arca para eles não serve de nada. Diga comigo. Diga comigo assim: os filisteus não amam a Deus, não gostam de Deus, não querem Deus, não vão viver Deus, mas eles estão doidos para roubar a arca de Deus. Quem está entendendo isso aí? Irmão, o que eu estou falando aqui agora é algo muito sério. Nós temos filisteus todos os dias na nossa história de vida. Esses filisteus, eles podem ser amigos, porque teve momentos na Bíblia que os filisteus deram uma pausa e de alguma forma tiveram algum tipo de participação junto ao povo de Deus, né? O próprio Davi, para não morrer, ele se fingiu de maluco, porque senão ele ia morrer. Ele deu uma de doidão. Só que a intenção dos filisteus nunca foi ser amigo dos filhos de Deus. Sempre foi de matar, roubar e destruir. Amém? Os filisteus podem ser parentes. Eles podem ter até o mesmo sangue, mas eles não têm a mesma unção. Quem está entendendo isso? Eles não têm o mesmo pensamento. Tem um ditado que diz que parente a gente não escolhe. Mas amigo a gente pode escolher, amém? Aleluia. Parente não dá para escolher, mas amigo dá. Então, pelo amor de Deus, se não deu para escolher o parente, escolha pelo menos amigos. Agora tem gente tão ruim, que ainda escolhe errado os amigos. Ao invés de escolher o povo que vai trazer a bênção, ainda me escolhe como amigo os filisteus ou inimigos de Deus. Tem gente que adora fazer parceria com quem não presta. Quem está ouvindo isso, diga amém. Tem gente que adora fazer parceria com quem não presta. Tem gente que porque tem alguma vantagem, porque tem o quê? Vantagem. Tem o quê? Vantagem. Toda vantagem da mão do diabo, se prepare que ele vai te dar uma rasteira com as duas pernas. Amém ou não amém?
Toda vantagem com o diabo, eu prefiro ficar na desvantagem na mão de Deus. Porque Deus nunca vai me jogar no chão. Deus sempre vai me deixar de pé. Eu posso perder, mas nunca serei derrotado. Amém? Porque perder algo não significa que você está derrotado. Porque quem está na mão de Deus nunca perde. Quem está na mão de Deus sempre tem algo a ganhar. Então, os filisteus, eles não querem Deus. Eles não têm prazer nas coisas de Deus. Mas eles querem demais roubar a graça de Deus que está na vida dos filhos de Deus. Eu vou repetir, se preciso for, eu vou desenhar. Quando você permite que os teus amigos sejam filisteus, no sentido conjecturado da palavra, eles vão falar contigo, andar contigo, fingir ser seus amigos, mas a maior intenção deles é roubar a arca. Para quê, apóstolo? Para nada, só para te perturbar, só para ver você se lascar. Aleluia! Porque quem rouba a arca não tem nenhum tipo de produção de Deus na vida dele. Entenda comigo que quando Abinadab estava com a arca, ele só serviu de guardião de um móvel e não da presença de Deus. Então a utilidade deste Abinadab não foi ser abençoado com a arca. E eu preciso lhe lembrar o seguinte: quando os filisteus tomaram a arca de princípio, nos primeiros momentos, você vai ler a Bíblia, vai pesquisar na Bíblia, que eu não vou dar para você de mão beijada. Então vai ler a palavra. Que quando os filisteus tomaram a arca no reinado de Saul, quando eles acharam que eles iam se dar bem, a arca de Deus encheu os filisteus de doença, de pestilências, foram problemas terríveis, eles foram cheios de pragas. Eles, quando colocaram a mão na arca, mas se arrebentaram de verde e amarelo. Eles pensaram, pensa no trem que nos deu problema, foi roubar essa arca. Mas pensa se eles devolveram. Eles deram o jeito deles. Devolver eu não devolvo não, eu quero é perturbar. Irmão, tem gente tão ruim, que ele pode estar se dando mal, mas ele não quer ver você se dar bem. Ele quer te arrebentar. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. E aí eles tiveram uma ideia: vamos entregar na casa de Abinadab, porque não foi ele que roubou, fomos nós. Vamos deixar lá quietinho, porque lá vai estar longe do lugar original e a gente vai ficar bem. E aí eles se livraram da arca. Eles deixaram na casa de Abinadab. Ok? Até aqui todos estão entendendo? Diga amém. Amém. Pois bem, Davi agora vai buscar a arca. E ao buscar a arca, ele agora entra na casa de Abinadab e toma a arca. Ele mais 30 mil. Ele mais quanto? Ele mais quanto? Pense comigo agora. Quantos foram? Irmão, tem guerra na sua vida? Que você precisa entender que quanto mais gente puder te ajudar é melhor. Tem guerra que você passa sozinho, mas tem guerra que você tem que estar acompanhado. Você tem que saber qual é o momento. Se é o momento é o momento de estar enfrentando só, como enfrentou Jacó, e o momento que você tem que enfrentar em conjunto, como enfrentou Davi. Sabe qual é o nosso problema? A gente nunca sabe quando é a luta só e quando é a luta acompanhada. A gente tem muita dificuldade disso. Você já parou para pensar nisso? Por acaso Davi precisava de 30 mil para buscar uma arca? Era a casa de um homem. Ele no máximo precisava de quantos soldados? Na sua opinião?
Uns 8. Quanto? Chuta outro número aí. Hã? Uma dúzia, né? Era o suficiente, era ou não era? Abinadab não era um guerreiro. Abinadab não tinha uma .50 na porta. Abinadab não tinha nenhum tipo de aparato de guerra para impedir a entrada de Davi. Eu estou te fazendo pensar? Sim. Estou te fazendo pensar? Amém. Então pense comigo. Por que Davi leva 30 mil? Por causa de quê? Davi precisava? Mas ele levou? Ele precisava? Mas ele levou? Sim. Ele precisava? Mas ele levou? Sim. Tem dia que você não precisa de tanto, mas por garantia, você leva. Amém? Amém. Será que você aprendeu alguma coisa? Glória a Deus. Davi, ele leva por garantia, não porque ele precisava. Ele leva porque ele queria mostrar a força que estava sobre a vida dele. Tem dias na nossa vida que a gente precisa mostrar para os nossos adversários que nós não estamos, que nós não estamos, que nós não estamos. Só que você tem que pedir a Deus discernimento, se é o dia de enfrentar só ou se é o dia de enfrentar com mais pessoas. Quando Deus fala contigo, filho meu, eis que eu tenho algo contigo, aí meu irmão, tu tá lascado, é só tu. Agora quando Deus fala, pede ajuda, é a hora de você levar os 30 mil contigo. É a hora que você chega pro teu pastor na igreja, pastor, ora por mim. Você está levando 30 mil diante da sua guerra. Quem está entendendo isso? Amém. Agora tem hora que a gente tem que levar os 30 mil, a gente vai sozinho. E tem hora que a gente tem que ir sozinho, a gente leva 30 mil. Sabe o que está faltando? É discernimento. A gente não tem discernimento para saber quando temos que estar só e quando temos que estar com a multidão, ou coberto de uma multidão de oração. Amém, meu irmão? Agora não tem uma receita. A receita é buscar o Senhor e pedir a Ele resposta. Não tem como eu dizer, olha, quando acontecer isso, você leva uma multidão, mas quando acontecer isso, é só com você. Isso é um particular entre você e... Olha o que a Bíblia diz. E tomou, verso 1, e tomou Davi, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Deus, em números de 30. Ele escolheu quem? Ele escolheu quem? Quem que ele escolheu? Está escrito no texto, irmão. Ele escolheu quem? Eu não perguntei quantos. Ele escolheu quem? Quem que ele escolheu? Ele escolheu quem? Mas ele foi a primeira vez que ele escolheu? Faz a interpretação do texto. O que está dizendo o texto aí? Hã? Se tornou é a primeira vez ou no mínimo é a segunda? Isso é o mínimo que eu e você estamos entendendo, ou eu estou errado? Estou certo? Ô glória! Tornou Davi a juntar os escolhidos e que deu um número de... Então, Davi sabia que podia contar. Ele já tinha experiência. Mas ele também tinha experiência que tinha luta, que ele teve que ir só. Quando ele enfrentou as ovelhas do seu pai, ele foi com quantos? Quando ele foi defender as ovelhas do seu pai, ele foi com quantos? Defender do urso e do leão? Ele foi sozinho? E quando ele foi derrubar Golias, ele foi com quantos? Mas tinha um monte olhando, não tinha? Tinha ou não tinha? Mas ele pediu ajuda deles? Sabe o que está faltando? Volto a dizer. Discernir. Quando ele viu o urso, quando ele viu o leão, ele não podia chamar papai. Os irmãos dele não era tudo marombado, fortão, bonitão? Pergunta se ele chamou os irmãos. Ele foi só? Tem guerra que você tem que ir sozinho. Mas tem guerra que você vai ter que tornar os escolhidos, ou seja, tornar a chamar os escolhidos de... O que a Bíblia diz? Que muitos são e poucos... Deu para entender o que é o desenho? Você não tem que chamar qualquer um, você tem que chamar quem?
Como é que você sabe quem é o escolhido? Eita, que pergunta difícil. Como saber quem é o escolhido, hein? Pergunte para esse irmão que está do seu lado. Se não tiver, você pergunta a si mesmo. Como é que eu sei quem é escolhido? Isso, profetiza, porque um vai sentar do teu lado. Amém? Como é que eu conheço o escolhido, meu irmão? Só tem um jeito de saber. É quando você é um deles. Chamado só reconhece chamado. E escolhido, reconhece escolhido. Opa, papai! Mas tem chamado que não sabe quem é o escolhido. Por quê? Porque por enquanto ele é só o chamado. Aí para ele todo mundo é... É por isso que você se lasca. Aprendeu aí alguma coisa? Aleluia. É por isso que muita gente acha que todo mundo é escolhido, só porque ele deu meia dúzia de salto. Falou meia dúzia de línguas estranhas. Quem disse que ele é escolhido? Ele pode ser chamado. Escolhido testifica com o escolhido. Irmão, quer que eu te prove? Você quando está bem com Jeová, você quando está alegre, está bem demais, você está unção, óleo puro. Quando você olha e bate o olho no cabra, ele pode até estar falando um negocinho legal, bonitinho, mas você olha para ele, bota a mão na cintura. Sei lá, rapaz. Sei por causa de quê, mas tem um negócio que não está batendo. Eu já passei por isso, e você? Sabe por quê? Porque escolhido reconhece escolhido, chamado é enganado. A Bíblia diz que se possível for, o diabo enganaria os filhos de Deus. E aí? Porque chamado é filho de Deus, é ou não é? É. Ele conseguiria enganar? Imagina você. Então, nós temos que ter discernimento. Aqui Davi, ele buscou discernimento e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Deus. E quantos eram? 30. Então ele não chamou todo mundo. Ele chamou aqueles que ele entendia que seriam úteis na sua batalha. Tem gente que está chamando gente para sua batalha que não é útil. É uma pedra de tropeço. Eita, meu Deus! Tem gente que está chamando para a sua guerra pedra de tropeço e não a pedra da esquina. Quem é a pedra da esquina? A pedra angular, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem gente que Glória a Deus. chama pedra de tropeço para te ajudar. A pedra de tropeço só faz você irmão. Quantas vezes nós fazemos parceria com quem não é parceiro? Irmão. Pastor, como é que eu escolho uma parceria de sucesso? Dobra teu joelho no chão e pede discernimento a Deus. Você quer que eu te ensine tudo também? Você quer que eu fale tudo pra você? Ah, coisa linda, bonitão. Vai adorar a Deus, vai servir a Deus, rapaz. Vai tomar vergonha nessa carona boa e bonita, aleluia. Não é não? Por favor. Eita, maravilha. Não, pastor tem que ensinar tudo. Pastor, me ensina a escolher a parceria legal. Pelo amor de Deus, ajuda aí, hein? Eu tenho que ensinar tudo, né? Eu já estou te dando a dica. Agora se vira, rapaz. Ué, vai adorar, vai orar. Não, você não quer chorar, você não quer adorar, não quer nada. Aí eu tenho que me lascar para arrumar um amigo legal para você. Fica difícil, hein? Ajuda nós aí, por favor. Vou falar igual aquele amigo. Corta para mim. Aleluia. A gente está rindo? Mas é verdade, irmão. O pastor só se lasca. Ele tem que ensinar tudo. O cara não quer fazer nada. O cara, esse amigo aqui é de Deus, tá? Fica com ele. Mas tem gente tão ruim que já aconteceu aqui. Já aconteceu. Pessoa querendo um casamento bonito, mudar de vida, ter uma vida legal. Aí a gente viu ali, poxa, acho que isso aqui vai dar certo. Eu vou apresentar para ver se dá uma melhorada. Pergunta se quer. Não, esse não serve não. Troca o bom pela pedra de tropeço. E não se levanta nunca, irmão. Vive caindo. Só quem está ligado está entendendo o que eu acabei de dizer. Não, a gente quer escolher o que não presta
e rejeita aquilo que Deus está dando. Essa é a realidade. E aí, o líder tem que ensinar tudo. O líder tem que fazer papinha na boca desse infeliz. Aleluia! Né? Tem que dar tudo para ele, senão o problema, irmão, é que nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Ou você aprende, ou você aprende. Porque vai ter dia que eu não vou poder dar na boquinha. Vai ter dia que você vai tomar na cara mesmo. Jeová vai bater com força. É mistério. E aí você vai o quê? Chorar. Chora não, dá glória. A realidade é dura, mas é real. Davi teve que aprender. Teve ou não teve? Irmão, Davi teve que aprender. Aprender a ser rejeitado. Os irmãos tirar onda com a cara dele. Davi teve que aprender a ir para a caverna e sair de lá de cabeça erguida. A gente tem que aprender. Nós temos que aprender. Mas nós não queremos aprender. Nós queremos apenas viver. Que legal, né? Deus me dá. Aí Deus fala: aprende, ô infeliz. Porque eu só posso te dar o que você aprendeu. Eu só posso fazer algo que você tenha noção. Como é que Deus vai fazer algo na nossa vida se eu não tenho um pingo de noção do que fazer com aquilo? Dá uma máquina de cortar cabelo na mão de Osmar para ver o estrago que faz. Na do PC ainda sai alguma coisa. Não sai lá grandes coisas, mas sai. É melhor do que Osmar, né? Dá uma tesoura na mão da Cris, ó, arrebenta. Agora dá uma na mão da Fabiana para ver. Pensa se você não vai sair careca. A franja vai sair assim, ó. Aí é moda. Não é certo que ela tenha feito o curso a jato aí, eu não estou sabendo. Ah, é? Então, maravilha, então. Mas, então tá bom, então você se livrou dessa. Dá uma tesoura na minha mão. Apesar que agora até que... Acho que agora até que sai alguma coisa. Mas há uns meses atrás não saía nada. Mas o que eu estou tentando dizer? Deus não pode dar porque você quer. Ele só pode dar... Diga comigo, Deus não pode me dar... Não, repito. Deus só pode me dar... Deus só pode me dar quando eu souber usar. E não é usar que eu li aqui não. Amém? É outro usar. Não é usar da Bíblia. É usar de utilizar. Né? Então a gente quer, mas não sabe usar. Aí não sabe usar, se lasca. A gente quer, mas não sabe utilizar. E se não sabe utilizar, aquilo vai virar o maior terror da sua vida. Por exemplo, a Cris, ela sabe fazer alguns trabalhos com o cabelo. Mas tem coisas na atualidade que ela sabe que ela não pode fazer, porque se ela fizer, ela vai se lascar, porque ela não aprendeu. Entenda uma coisa: saber alguma coisa não significa que você saiba tudo. Amém? Dentro de você sempre haverá espaço para aprender um pouco mais. Ou você acha que a Cris já é o Jaça cabeleireiro da fazendinha? Mas vai ser, amém? Ou seja, mas o Jaça só é Jaça porque um dia ele já foi Jossa. Então ele aprendeu, amém? Ninguém nasce sabendo. Agora, o melhor da sabedoria é quando você aprende ao longo do tempo e quando continua aprendendo. Sábio não é aquele que diz saber tudo, é aquele que diz que continua aprendendo. Isto é sabedoria, amém? Davi, agora, vai buscar a arca na casa de Abinadab. Ele escolhe pessoas que estavam habilitadas para ajudá-lo nessa tarefa. Ele não quis ir sozinho, ele quis ir com pessoas preparadas na sua guerra. Tem guerra na sua vida que você precisa aprender a escolher as pessoas certas. Quando ele toma a arca da casa de Abinadab, eu quero te fazer entender o que era a arca na casa de Abinadab. A arca na casa de Abinadab nada mais era
do que um móvel, um utensílio sem valor. Gente, você já entrou na casa de alguém que não tem nenhuma experiência espiritual, sequer entrou numa igreja, mas na casa dele tem uma Bíblia? Você já teve essa oportunidade? E legal, a Bíblia ainda está aberta ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, ou em algum texto que seja, no mínimo, edificante. Você já teve essa experiência? Eu pergunto para você, será que este tipo de situação gera vitória sobre aquele lar? Claro que não. A Bíblia aberta só funciona quando o meu coração está aberto para ela. Senão, vai ser apenas um livro de páginas abertas. A Bíblia só produz efeito, por exemplo, a Bíblia está aqui aberta, mas ele só está produzindo efeito porque o Espírito Santo, ele está falando comigo e, consequentemente, quem está ouvindo também o Espírito Santo falar? Amém. Então, a essência da Bíblia aberta é quando eu tenho a essência do Espírito que está dentro dela. Então, tem gente que não tem nada de Deus, mas tem uma Bíblia. Tem gente que nunca entrou numa igreja, mas tem uma Bíblia. A Bíblia não resolve o problema por estar na casa de alguém. A Bíblia só resolve o problema quando ele está dentro desta pessoa que está dentro desta casa. Então a arca estava fazendo apenas a função de um objeto qualquer. Quantas pessoas têm na sua vida a Bíblia, a palavra, como algo qualquer? E vou te dizer que tem muitas pessoas que até vão à igreja, mas que a Bíblia, dentro da sua própria casa, é apenas um objeto qualquer. Ou a arca é um objeto qualquer. Mas como assim? Simples. A Bíblia, ela serve para quê? Para enfeitar? A Bíblia serve para enfeitar? A presença de Deus serve para enfeitar? A Bíblia e a presença de Deus serve para me estimular, me ensinar, para produzir, para que eu venha reagir. Se nada disso estiver acontecendo, então eu posso te afirmar que a Bíblia na sua casa, que a arca na sua casa, ou que até mesmo a sua vida espiritual é apenas de enfeite. Irmão, por favor, desculpe, mas é verdade. Eu não estou falando só para você, eu estou falando para uma multidão, amém? Quantas pessoas estão precisando ouvir isso que eu estou dizendo? Acha que vai ao culto? Acha que tem uma Bíblia? Acha que tem a sua obrigação de ofertar ou de dizimar concluída e ele está com a sua vida tranquila? E não está. Porque tudo isso é apenas um processo, mas o maior processo é quando tudo que eu faço faz com que eu reaja, produza, avance e sinta a presença de Deus em tudo que eu faço. Se eu não sentir isso, então eu digo, reafirmo e confirmo: a presença desta arca é apenas um utensílio sem sentido, sem verdadeiro valor. É apenas um objeto de uso próprio. Eu acho que eu já disse isso aqui em alguma pregação. Se não disse, vou dizer, e se não disse, vou falar para você. Tem muita gente que está usando de Deus e não deixando ser usado por Deus. Infelizmente, tem muita gente que usa Deus para si, mas é incapaz de se deixar ser usado por Deus para Ele. Ou seja, eu quero de Deus, mas a pergunta é: o que eu dou para Deus? O que eu faço para Deus? Eu quero que Deus faça, mas sou incapaz de dar a Ele aquilo que Ele merece, aquilo que Ele quer e aquilo que me traz sacrifício. Davi, um dia, em uma das suas maiores ofertas, ele buscou um lugar. E ele foi em Araúna. Chegando naquele lugar, ele encontrou uma linda fazenda. E ali ele foi visitar em Araúna. E ali, o dono ali daquela fazenda, quando viu que era Davi queria ofertar. Davi então disse: olha, eu quero comprar as suas ovelhas, seu gado, seus animais, porque eu quero ofertar. Eu estou com vontade de ofertar. Eu estou assim com vontade de entregar muitas ofertas para o meu Deus. E aquele homem estava tão feliz porque Davi estava na sua residência.
E aquele homem, então, com alegria no coração, com vontade de dizer que estava feliz, ele disse: não, Davi, escolhe o que você quiser, escolhe o que você desejar, eu lhe darei. Tamanha era a riqueza desse homem. Diga comigo, tamanha era a riqueza desse homem. Pergunta que não quer calar: será que esse homem era rico por causa de quem? Por que será que este homem tinha tanto para dar? É porque o coração dele, no mínimo, sou eu que estou dizendo, tinha alegria no Senhor. Tanto é que quando Davi disse que queria ofertar a Deus, ele não pensou duas vezes. Ele disse o quê? Não, Davi, escolha o que você quiser, eu lhe darei para você ofertar a Deus. Esse homem tinha ou não tinha um coração em Deus? Tinha ou não tinha? E qual foi a resposta de Davi? Me dá tudo que você tem. Foi isso que ele fez? Eu jamais darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Eu não sei se eu bato ou fico quieto. Não sei se eu falo ou não falo. Mas a realidade é que muita gente está dando a Deus o que não custa nada. Está dando a Deus aquilo que não é sacrificial. Quando você vem para a casa de Deus com dor de cabeça, você está entregando um sacrifício tremendo, maior do que R$100 não gasofilar, sabia? Glória a Deus. Quando você vem para a casa de Deus cheio de dor de coluna e senta aí, todo rebentado, você está dando a Deus aquilo que está te custando uma dor infeliz. Eu não estou falando de dinheiro, irmão, estou falando de sacrifício. Eu estou falando de atitude. Quer quebrar a maldição? Se sacrifique. E Deus, porque Deus já se sacrificou por você. Meu Deus, quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Gente, dar sem sacrifício, sinceramente, Deus até recebe. Mas qual é a vantagem de dar sem sacrifício? Aleluia. Qual é a vantagem de dar aquilo que não me custa nada? Se não te custa nada, a oferta, qual é o sentido da oferta? O assunto não é esse, mas é esse. Porque no texto que eu vou falar, é porque não vai dar para eu pregar aqui hoje. Já vi que eu vou ter que voltar semana passada, eu vou ter que me aturar. Aleluia! Aleluia. Mas qual é o verdadeiro sentido da oferta, a não ser o sacrifício? Gente, toda oferta dada no tempo do Velho Testamento era o que, gente? Era o quê? O que é sacrifício? Aí se eu perguntar, olha só, se eu perguntar para os desavisados, irmão, o que é sacrifício? Sacrifício, pastor, é o seguinte, é quando Abraão pegou e ia levar o seu filho Isaac, mas Deus deu a ele a ovelha. Então onde está o sacrifício? Sacrifício foi quando ele pegou a ovelha. Ô infeliz, sacrifício não foi quando ele pegou a ovelha, não. Ou se não tem jeito de sacrifício, é quando alguém, o sacerdote, vai lá e mata a ovelha. Não. O sacrifício está no valor que aquela ovelha tem para quem deu. Porque toda ovelha dada em sacrifício tinha um valor, ela tinha que ser comprada. Então o sacrifício não estava diretamente ligado à ovelha. O sacrifício estava ligado ao valor que aquela ovelha tinha. Alguém oferecia uma ovelha toda torta, toda troncha, toda arrebentada, que só estava esperando a hora da morte, porque essa ovelha não valia nada, mas oferecia a melhor, ou seja, era a ovelha que custava um alto preço. Por que você acha que Deus ofereceu o seu filho? Porque era o alto preço a ser pago. Então não é o animal em si, mas o valor que aquele animal em si representava. E se não representa nada, se oferta é sacrifício, então essa oferta tem que me doer, tem que me fazer pensar que eu estou fazendo aquilo que eu não poderia, mas estou fazendo porque alegrará o coração de Deus.
Estou falando de dinheiro? Estou falando de sacrifício? Já disse para você que quem senta na igreja cheio de dor na coluna é o maior sacrifício que você está dando, é a maior oferta que você está dando a Deus. Quando você vem para a igreja, quando você acabou de quebrar o pau dentro de casa, a chapa esquentou, o que as pessoas fazem? Eu não vou nem para a igreja hoje, porque eu estou com o meu coração destruído, eu estou até em pecado. Pecado você está se para você ficar em casa, ô infeliz. Em casa você vai resolver o que? Nada, o diabo vai entrar com força. Ou eu estou errado? Mas como é que eu vou adorar a Deus? Eu acabei de quebrar um prato. Vai pedir perdão então, pô. Se humilha. Pede perdão. O copo você já quebrou, o prato você já quebrou, agora vai ter que comprar outro, para deixar de ser bobo. Vai ter sacrifício. Amém ou não amém? A gente está rindo, mas tem que... Amém? Agora eu te digo, quem avisa amigo é. Se tu continuar em casa, é bem capaz de você quebrar o segundo prato. Amém? Aqui pelo menos você evita de quebrar o segundo prato, o segundo copo. Aleluia! Porque os copos aqui é tudo descartável. Ô glória! Quem entendeu, diga amém. Eu estou brincando, mas você entendeu o que Deus está te falando, amém? Sacrifício é você lutar contra a tua vontade. Sacrifício é aquele dia que você não está com vontade nenhuma de olhar para a minha cara. Não vou assistir o apóstolo de não, pregar, não aguento mais. Ele se prega esse negócio, é Samuel 6, é Samuel 6, pelo amor de Deus, não aguento mais Samuel 6. Vai pregar Samuel 6 assim longe da minha casa. Não aguento mais. Estou apurriado hoje, estou com vontade não. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, vai. Quer saber? Não estou com vontade, mas vou. Estou muito afim não, mas vou. Aí quando você chega aqui, o Espírito Santo acalma o teu coração, a palavra fala contigo, e você no final me dá um abraço, um beijo na bochecha, meu apóstolo, como eu te amo. Adoro ouvir você pregar Samuel 6. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. É forte. E mais forte ainda é ter que te dizer que acabou. Deus. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos. Nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, a unção que contém em cada versículo, a experiência que cada versículo da palavra, não somente no texto que vamos ler, mas em todos os textos que existem na palavra, são textos enriquecedores. São textos que mesmo que a gente não entenda, até quando nós lemos uma parte da Bíblia que eu acredito que para muitos é a parte mais chata, que é a parte que a gente começa a ler a genealogia. E fulano é filho de cicrano, cicrano filho de sei quem, que gerou não sei quem, que sem quem chegou e fez mais um monte de gente gerou depois mais um bocado de gente, né? Eu acho que essa é a parte mais enjoada, né? Mas por que é a parte mais enjoada? É porque nós não estamos acostumados às coisas difíceis, né? Nós queremos tudo muito fácil. E a genealogia não nos atrai, né? Isso aí é todo mundo, sou eu, é você, somos nós. A genealogia em si, em ler a genealogia, ela nos atrai. Não nos atrai, melhor dizendo. Há sempre uma reticência quando a gente vai ler uma genealogia. Mas é importante lembrar que a genealogia em si, eu não vou